Graça e paz, queridos irmãos. Vamos à nossa meditação de hoje, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, eu vou ler o que está escrito nos primeiro e segundo versículos, quando está escrito assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Nós sabemos o que está por trás disso, o que aconteceu. O povo tinha se voltado para Baal e tinha desprezado o Senhor na liderança de Jezabel, mulher de Acabe. E agora que a nação toda estava seguindo a Baal, Jezabel tinha levantado um culto tremendo a Baal e ela tinha mandado matar os profetas de Deus, porque ela sabia que se o povo continuasse ouvindo a palavra de Deus, eles não deixariam a Deus, eles não se voltariam para Baal. E ela também sabia o que muitos não sabem hoje, é que profeta só não fala quando está morto, porque morto não fala. Não existe outro jeito. Mas acontece que quando surge Elias chorando a dor que estava no coração de Deus, Deus então o levanta para ser o canal do avivamento. Primeiro Deus manda ele falar com o rei: nem orvalho nem chuva cairão sobre esta terra. E Deus manda que ele vá para Querite, para ser lá alimentado pelos corvos. Depois falta água na fonte de Querite, ele vai para Sarepta, aonde ele também é alimentado por uma viúva. Mas agora Deus diz: chega, são 3 anos. Deus diz para ele: Elias, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Agora está mais do que provado de que Baal não dá chuva, que Baal não tem poder, que Baal não resolve. Agora, com certeza, depois de tantos cultos feitos a Baal, depois de tanto sacrifício feito a Baal nesses 3 anos, viram que Baal não fez nada, porque Baal não pode nada. A ordem de Deus era não haver chuva nem orvalho ali. Então os céus se fecharam. Estava provado, era visível a pobreza, a decadência de Israel. Já não havia água, nem pasto para os animais. E agora Deus diz: eles já passaram o que tinha passado, está mais do que provado. Manda, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Elias volta de Sarepta, agora são 3 anos passados, e ele vai se apresentar a Acabe. Esse é o nosso assunto dessa meditação. Quando Elias se apresenta a Acabe, ele se apresenta a Acabe dizendo que, e Acabe diz para ele: és tu, ó perturbador de Israel. No versículo 17. 1 de Reis 18, 17. Ele diz: eu não sou perturbador de Israel. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste as Baalis. Tá vendo? Aqui, vamos ver isso aqui que Elias acaba de dizer. Quer dizer que perturbar a nação é não seguir ao Deus verdadeiro e se voltar
para os fantasmas de Deus, para os deuses criados pela mente humana. Isso significa perturbar a nação. Quando um governo decide que ele não vai seguir ao Deus verdadeiro, mas vai se enfiar com essa religiosidade extrema das trevas, com deuses e figuras lendárias criadas pela mente humana, então a perturbação vem sobre a sua pátria, vem sobre a sua nação, desculpem. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós quisermos dizer a mesma coisa de outra forma, infeliz é a nação cujo Deus não é o Senhor. Quando nós olhamos para a nossa nação, quantos deuses estão levantados aqui? Qual é o Deus adorado pelos nossos líderes? Então nós podemos ver e podemos chegar à conclusão de que a nação está perturbada. Por quê? Porque os nossos líderes deixaram o Deus verdadeiro, nem o conhecem, nem o querem saber, e seguem os modos deste mundo. Agora Elias diz para ele: eu não sou o perturbador de Israel. Mas quem é o perturbador de Israel? Você, rei, e a casa do seu pai, em outras palavras, e sua família, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins, seguiram as trevas, seguiram a demônios, a invenções espirituais do império das trevas. Agora, você vai ver aqui uma autoridade. Manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, porque também, e como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa da tua mulher, na mesa de Jezabel. Você está vendo aqui um homem simples, um homem vestido de forma tão rústica diante de um rei impotente, adorador de Baal, subjugado à autoridade daquela mulher que ele tinha. Olhe bem o que acontece. Ele era o rei, quem mandava era Jezabel. Ele era o rei adorando o Deus da mulher dele. Um casamento político que foi feito, porque ela era a princesa Jezabel, filha de Etbaal, que era o rei do Tiro, sacerdote de Astarote, de lá da Fenícia, né? Hoje Jordânia. Agora você vê esse homem aqui, profeta de Deus, encarregado por Deus e preparado por Deus para ser o canal do avivamento de Israel, para trazer toda a nação de volta para Deus. Olha a autoridade que esse homem tem. Ele chega diante do rei e diz: agora, pois, manda. Eu te digo que tu mandes. Você vê como é? Deus mandou Elias, Elias manda o rei. Deus mandou Elias, porque Deus não falou com o rei, porque o rei é inimigo de Deus, mas ele fala com seus profetas. Deus mandou Elias, Elias chega com a autoridade de Deus e diz para o rei da nação: manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era reduto de Baal. Eu quero lá, dentro da casa dele, no lugar dele, lá, todo Israel. O Monte Carmelo ficava distante de Samaria umas 20 milhas. Lá, manda trazer todos, lá, todo o povo de Israel. E manda também que não faltem os 450 profetas de Baal e os 400
profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezabel. Você viu o que é que tinha? Tinha o Baal, que para eles era o Deus deles, mas era uma imagem. Mas acontece que tinha sempre um poste ídolo, que é um pouco menor. Era intercessor entre o povo e Baal. Era o poste ídolo. Era o santinho que levava o pedido do povo para Baal. E tinha os seus profetas. Eram 850 profetas ao todo. Eles eram sustentados pela nação para fazer o trabalho do inferno em Israel. E Elias disse: manda todos lá. Eu quero todos lá. O rei estava cansado de saber que Baal não tinha nenhum poder. 3 anos clamando a Baal. E Elias tinha dito para ele: nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra. Eu estou te dizendo, segundo a minha palavra, eu estou dizendo, eu estou fechando os céus. Já era. Eles começaram a pedir a Baal. Eram 850 sustentados pelo governo, porque eles comiam a mesa de Jezabel, quer dizer, sustentados por Jezabel, só para clamar a Baal. Clamaram 1 ano, 2, 3, nada. Só piorava. Os pastos secavam, as fontes secavam, o gado morria. Cadê a água? Cadê que Baal fez alguma coisa? Cadê que Baal fez alguma coisa? Agora, quando Elias aparece, uma coisa o rei sabia: vai chover, porque Elias vai fazer. A solução está com Elias. Olha, como é que um homem vendo isso tudo, ele não se converte, ele não muda. Ele tinha medo da mulher dele. Também. Tinha medo da mulher dele. Também. Era um homem que não se firmava. Quando você lê a história e você estuda Acabe e Jezabel, você vai ver que ele era um marido menor. Ele tinha o título de rei, quem dominava o pedaço era Jezabel. Que mulher perigosa, mas quando se encontra um marido fraco, é assim que essas mulheres agem. Bem, o rei seguiu em risco o que o profeta disse. O profeta não pediu nem favor. Faça-me o favor, não. Ele disse: agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel. Pense bem a nação toda. Lá no Monte Carmelo. E como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezabel, em outras palavras, que são sustentados por Jezabel. Tá vendo? E eles foram. E o rei ordenou. E o povo foi para lá encontrar com Elias. Quando nós vemos isso, nós vemos a autoridade que um homem de Deus pode ter numa nação. Quando ele é realmente um homem de Deus. Quando ele segue a direção que Deus mandou. Quando ele está unido com Deus. Porque você sabe que Elias na terra chorava a dor do coração de Deus. Ele queria a nação dele de volta para Deus. E ele passou por todo o sacrifício, por todo o caminho necessário para chegar a esse ponto. Elias agora chega. Volta, apresenta-te a Acabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Então, quando Elias foi falar com Acabe, ele sabia de tudo o que aconteceu, porque Deus tinha falado com ele. Oh, meus irmãos, como nós precisamos de um homem assim como Elias hoje, na nossa nação. Um homem que chore a dor do coração de Deus, que se entregue com autoridade para fazer a vontade de Deus, mas um homem que se vista com a simplicidade, que não esteja atrás de ouro e nem de prata, um homem que não esteja a fim de bens materiais, um homem que possa ficar mais de 1 ano na dieta de Deus enviada por bicos de corvos.
Um homem que possa ir bebendo água da fonte. Um homem que possa ir com os próprios pés para fora do país, para ser alimentado por uma viúva, numa dieta de farinha e de azeite, e que espere ouvir a voz de Deus, que possa ficar e aceitar uma congregação mínima, que a congregação do profeta Elias era uma viúva e o filho dela. O filho morreu, ele o ressuscitou. Um homem que não queira ficar aparecendo na mídia, lá na frente, mas um homem que não se importe de ficar no anonimato, desde que diante de Deus ele esteja cumprindo em risco o que Deus mandou. Um homem humilde, um homem simples, mas um homem cheio da presença de Deus. Esse é um homem que se entrega e pode ser um canal de avivamento. Quando este homem se apresenta a Elias, ele estava cheio da solução. Ele levava com ele uma solução. Ele levava o sonho da nação, que era água, chuva. Ele levava a resposta que muitos quiseram, chuva, água. Ele levava o que a nação precisava, além da chuva. Ele levava o caminho de retorno da nação para Deus. O Deus que provê a chuva. O Deus que provê a água para a nação. E nós sabemos o que aconteceu ali. Elias fez o confronto. E Deus deixou bem claro que ele é o único Deus que responde com fogo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que responde com fogo. É o único, nenhum outro. Mas ele responde com fogo sobre o seu sacrifício. É por isso que Jesus Cristo diz em Lucas 12: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de orar pelos nossos líderes, para que Deus levante um homem com esse coração hoje, para que a nossa nação retorne, porque a nossa nação está sendo devastada pelo mal. É por causa do mal em si, não por causa de uma igreja que está cambaleante. Porque nós não vemos o efeito e o trabalho da igreja na sociedade. Durante esse tempo de pandemia, a grande quantidade de crentes ligando para mim porque não tem certeza de salvação. Uma igreja que hoje até acabou com a escola dominical. Uma igreja que não está pregando a palavra. Quando eu digo isso, eu digo no cômputo geral desse balacobaco que a gente vê por aí, porque tem uma igreja aqui na terra, sim. Existem pastores aqui no Brasil também, que estão incumbidos, que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E ele está edificando. Mas, meus irmãos, nós precisamos de mais empenho, precisamos nos levantar, precisamos buscar, precisamos profetizar vida e vida espiritual para o Brasil. Precisamos orar pelo nosso governo, em vez de estarmos amaldiçoando, criticando e seguindo o que é dito na televisão pelos inimigos de Deus. Deus levantou um presidente. Se eu gosto dele, se eu não gosto, não é minha obrigação, eu tenho que orar. Seja ele Fernando Henrique, seja ele Lula, seja ele Bolsonaro, eu tenho que orar só porque ele é o presidente. Esse é o meu papel como filho de Deus aqui. Portanto, vamos orar por líderes cheios do Espírito, prontos para ouvirem o que Deus está dizendo e seguirem a risca, porque então a autoridade deles será sobre a nação
de forma que até o presidente há de obedecê-lo, como Acabe obedeceu a voz de Elias. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.